Amém? Irmãos, queria só lembrá-los, se o Júlio me ajuda no slide, que sábado à noite temos um momento muito importante para a minha vida, principalmente para a nossa família, um culto de ação de graça. Temos falado algumas vezes, a irmã Elizabeth orou, e temos passado vários anos aqui, no Brasil, 17 anos, e pela graça de Deus, estamos indo embora com uma sensação de dever cumprido, e também não estamos indo embora, estamos somente nos aproximando mais dos nossos pais, mas sempre estamos juntos, continuamos a obra juntos, e sábado nós gostaríamos muito de poder agradecer o Senhor para esse tempo que tem nos dado, um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo de vitórias, um tempo de conquistas, um tempo no qual nós vimos a glória de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, através da vida de vocês. Por isso gostaria muito que você pudesse estar aqui sábado à noite, nesse sábado agora, às 19h30, para podermos cultuar junto ao Senhor em agradecimento. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus muitas coisas, isso é bom, É bom porque Deus é bom, e Ele nos atende, Ele nos escuta, mas é bom também agradecê-lo, É bom também tirar um tempo para dizer: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito para a nossa vida. Amém? Amém. E tenho falado nos últimos 2 domingos, esse é o terceiro, e se Deus quiser, iremos ter mais 2 domingos juntos. Estou tentando criar um testamento, um testamento de fim de mandado, de fim de missão. E tenho dito que se de todas as mensagens que eu preguei durante esses 17 anos, talvez se eu tentar contabilizar, são milhares de mensagens, centenas de estudos bíblicos, muitas coisas que tentei repassar a essa igreja e ensinar. A mensagem final que eu gostaria que os irmãos pudessem lembrar e aplicar na própria vida, essa daqui que nós estamos pregando durante esses últimos 5 domingos. E aquela de andar é amor. Porque eu acredito que a marca, não sou eu que acredito, a Bíblia diz que a marca maior de um cristão não é o falar em línguas, não é as obras que o acompanham, não é o bem que a gente faz, não é os milagres, mas é o amor que nós temos um pelos outros. A Bíblia diz que nos reconhecerão por isso, porque sabe, infelizmente muitas coisas podem ser imitadas. Quando, por exemplo, Moisés foi até Faraó e Deus queria dobrar o Egito para o reino de Deus, Moisés foi lá com alguns sinais que Deus mandou fazer. E você vê que todos os sinais que Moisés fazia, os magos do Egito repetiam. Você vê que milagres, por incrível que pareça, são imitáveis. A Bíblia diz, por exemplo, que havia uma profetisa, e ela profetizava, ela falava as coisas que iriam acontecer, mas Paulo um dia olhando para ela, condenou essa mulher. Ou seja, você vê que muitas coisas, meus amados, podem ser imitadas, mas o amor não pode. O amor precisa ser genuíno, senão ele dura por um tempo. As pessoas podem fingir de amar por um tempo, mas logo depois a natureza humana ela sai, a natureza da carne ela sai se não é submissa à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, é o texto base que nós estamos falando todos os domingos, diz aos Efésios essas palavras: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam como em amor, vivam em amor como também Cristo nos amou
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável para Deus. Esse texto é o texto base que está nos acompanhando. Elison, qual é o seu apelido? Qual que é o seu apelido? Peixinho. Peixinho, por quê? O seu... Porque o pai tem apelido de peixe. Aí o povo olhando para o Elison, né, fazia o quê? Lembrava do pai. Aí colocou o apelido nele. É este o desejo de Deus. Quando Paulo fala isso, olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O desejo de Deus é que o povo, a humanidade, olhando para nós, possa nos identificar como Deus. Na verdade, é assim que nasceu a palavra cristão. A palavra cristão não foi auto-intitulada pelos primeiros cristãos. É que o povo olhava para as pessoas e as via parecidas com Cristo. O povo olhava para os discípulos e via algumas semelhanças com Jesus. E eles começaram a dizer, esses caras aí se parecem com Jesus, se parecem com Cristo. Por isso começaram a chamá-los de cristãos. E nós temos visto durante esses dias que por andar em amor, nós precisamos primeiro basear nossa vida na palavra de Deus. Ter fé na palavra de Deus. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei e compartilhei dessa série de 5. Semana passada nós falamos de ter um testemunho sólido. Porque o que é de escândalos desse mundo evangélico não é brincadeira. Falei também com vocês, por exemplo, que uma das coisas que nós temos orgulho é esta. Que o 90% da troca de pastores na igreja é por causa de problemas. É por causa de escândalo, é por causa de conflitos dentro da igreja, é por causa de briga, é por causa de roubo, é por causa de mau testemunho. É pela graça de Deus nós podemos nos orgulhar de ter andado nas nossas limitações de uma forma sadia, como Deus deseja que nós andássemos. E nessa noite eu gostaria de transmitir a você mais um detalhe por andar em amor. O que Deus me pede para que eu possa ser imitador dEle e andar em amor conforme a vontade dEle. Nós precisamos ter o quê? Um coração solidário. Vivemos um tempo muito difícil, igreja. Um tempo que o mundo chamou de isolamento social. Qual é o motivo pelo qual você tinha que se isolar? Qual era o motivo? Não, mas por quê? Por que você tinha que se isolar? Para não pegar o vírus. Para não correr o risco de ter o que os outros tinham. Porque alguém talvez estava doente e você não podia também estar doente. Ouvi frase do gênero de algumas pessoas: eu não posso pegar o vírus, porque os outros podem. As milhares, os milhões de vidas que faleceram podiam pegar o vírus? Claro que não. Só que nós muitas vezes olhamos para a nossa vida e o ser humano é tendencialmente egoísta e tende a se proteger. E tende a olhar para si. E tende a ver, não, o importante é que nós estamos bem. Você pode ver a corrida desfreada, por exemplo, quando se ameaça de uma greve. Como o povo corre para o mercado para pegar mais coisas possíveis. Esquecendo talvez que mais eu pego, menos tem para os outros, não é verdade? Mais eu tenho na minha casa, menos as outras pessoas tem possibilidade também de ser socorridas, de ser alimentadas, mas o ser humano é assim. O ser humano, repito, a Bíblia diz que o nosso coração, o meu coração, o teu coração, ele tendencia para o mal. Por isso nós temos que dizer: Espírito Santo, me molda.
Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me dá força para que eu possa ser imitador do Senhor e andar em amor. Para que a minha mente seja uma mente renovada. Para que todo mundo me reconheça como um filho de Deus. Alguém diferente que faz a diferença. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jó. Jó teve vários problemas. Nós conhecemos a história de Jó, o homem que passou por aflições, o homem que passou por conflitos, o homem que passou por dores tremendas. E um dia, os amigos deles ficaram sabendo, Jó está passando por problemas. E eles disseram isso. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Namate, subiram de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Olha que coisa bonita. 3 amigos que moravam longe de Jó ficaram sabendo: o nosso irmão está sofrendo, o nosso irmão ele está aflito, o nosso irmão ele está deprimido, o nosso irmão ele está morrendo. Vamos sair do nosso conforto, vamos sair da nossa região e vamos chegar lá para fazer 2 coisas importantíssimas: mostrar solidariedade, ou seja, amar, e consolá-lo. Depois eles foram lá e fizeram tudo errado, né? Depois eles foram lá e se deixaram levar pela humanidade, pela carne. Mas o princípio era bom, a atitude era boa, o pensamento era bom. Agora nós não temos que ver de princípio, de pensamento, de vontade. Nós temos que levar ao fim aquilo que nós determinamos no nosso coração. Ou seja, levar à humanidade solidariedade e consolar um mundo que precisa de consolo. Deus deseja, amada igreja, que nós possamos andar em amor. E nessa noite Ele quer nos transmitir um peso que é no coração dele. Ele deseja que a igreja tenha um coração solidário, um coração que ama. Olha aqui que a Bíblia diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Repito, você não vai ser reconhecido por ser discípulo porque você prega muito bem. Você não vai ser reconhecido como discípulo porque você fala em línguas muito bem. Você não vai ser reconhecido como discípulo porque você canta muito bem. Você não vai ser reconhecido como discípulo porque você faz muitas obras de caridade. Não. O reconhecimento vai vir do quê? Se vocês se amarem uns aos outros. Mas num tempo de isolamento social é difícil amar, não é? Olha como o coração do homem é. Olha como o inimigo tenta moldar o ser humano para ser frio, para ser distante, para ser egoísta, para ver não o importante que na minha casa nós estejamos bem, nós estamos protegidos, nós estamos, não nos falta nada, e os outros? Que tipo de igreja nós desejamos ser? Que o Espírito Santo nessa noite nos invada. Que o Espírito Santo nessa noite nos transforme e coloque em nós o desejo de ser imitadores de Deus e andar em amor. Jesus respondeu, esse versículo é tremendo. Porque amar os bonzinhos é bom demais. Amar os irmãos crentes é bom demais. Amar aqueles que andam ou parecem andar certinho é bom demais. Mas a Bíblia diz que Jesus respondeu: não são os que têm saúde,
que precisam de médico, mas sim os doentes. Agora, se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso entender que o meu amor não precisa ser direcionado àqueles somente que está tudo bem com eles, mas aqueles que são doentes. E existe vários tipos de doença, meus amados, na sociedade. E repito, e nós somos tendencialmente levados a pensar mal das pessoas quando de alguma forma elas não estão bem. Ouvi uma pregação uma vez que impactou muito a minha vida e já compartilhei com você, que diz que a igreja é o único exército que mata o soldado ferido. Porque quando alguém cai na igreja, muitas vezes a atitude de muitas pessoas de dentro da igreja é apontar o dedo e dizer: olha lá, fulano pecou. Olha lá, fulano mentiu, olha lá, fulano traiu, olha lá, fulano roubou. E é normal a gente não conviver com o pecado, e é justo a gente não abraçar o pecado, mas muitas vezes nós misturamos o pecado ao pecador. Nós não conseguimos separar que aquele que pecou é alguém que carece da misericórdia e do amor de Deus. E a misericórdia e o amor de Deus para aquela vida não é o anjo que vai levar, mas é você, igreja do Senhor. É por isso que eu tenho que entender que eu sou levado menos a julgar e mais a amar. É difícil? É, porque a nossa humanidade, a nossa carne grita forte. Por isso eu preciso alimentar o Espírito que é dentro de mim. Porque quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais próximo eu ando com Deus, mais eu ando igual a Ele. Que Deus possa nos ajudar nessa noite a entender que quando eu vejo alguém errar, eu possa julgar menos e amar mais. Igreja do Senhor. Que a igreja seja o braço de Deus nessa terra. Quero falar um pouquinho mais forte, que você seja o braço de Deus nessa terra. Você sempre vai encontrar muitos motivos para não amar e para não ser solidário. Por isso, Deus não pediu, Deus não aconselhou. Deus não disse: olha, se dê você ama, se dê você não ama. Não, Deus ordenou que nós amamos, porque sempre haverá motivo. Deixa eu te falar, você tem razão, porque o cara te machucou. Você tem razão, porque fulano te traiu. Você tem razão, porque Beltrano vai por aí falando mal de você. Você tem razão, porque o outro te prejudicou. Você tem todas as razões do mundo. Por isso que Deus te fala: olha, não é somente quando você não tem razão que você tem que amar. Você precisa amar apesar. Seja imitadores de Deus. Assim como Jesus o foi, que se entregou para aqueles que humilharam, para aqueles que o negaram, para aqueles que o venderam, para aqueles que o traíram, para aqueles que o machucaram, para aqueles que o crucificaram. Igreja do Senhor, Deus deseja que nós possamos subir de nível e ser um pouco mais parecido com Deus todos os dias. Por isso chega de dizer: ah, mas eu tenho motivos para. Diga: Senhor, não é a minha vontade que se cumpra na minha vida, mas a tua vontade, porque ela é boa, porque ela é perfeita e porque ela é agradável. Solidariedade significa amar. E nesta noite nós vamos responder 4 perguntas. Primeiro, quem amar? Segundo, por que amar? Terceiro, existem barreiras para amar? Quais são essas barreiras? E por último, quais são as oportunidades?
que eu tenho para amar. Quem que eu vou amar? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode odiar a Deus que não vê. Primeira pessoa que Deus te chama a amar é quem? Quem? Quem é o irmão seu? Você tem duas famílias. Tem uma família carnal, uma família humana e uma família espiritual. Na família carnal você tem algumas pessoas que moraram na tua casa quando você era criança. Outras vezes moram ainda com você. São irmãos e irmãs de sangue. E ali alguma coisa aconteceu na tua caminhada, na tua jornada, que criou barreiras, que criou obstáculos. E você hoje diz, olha, eu tenho razão. Não é possível, porque aconteceu isso e aquilo, eu não posso amar o meu irmão. Mas a Bíblia diz que você diz de amar a Deus, mas odiar o seu irmão, você é mentiroso. E na Bíblia diz que é uma lista de quem não vai para o céu. E entre essa lista de quem não vai para o céu, existem os mentirosos. E a Bíblia diz que você também fala, eu nunca falei mentira, porque eu odeio, eu falo mesmo que eu odeio. Olha, eu não gosto de fulano, eu não gosto dele, eu sou sincero. Mas sinceramente, você está caminhando rumo ao inferno. Porque a Bíblia diz que você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão de carne, você não pode entrar no céu. E ainda mais longe nós vamos, existe uma família espiritual, onde você faz parte de uma igreja, não é uma igreja local, não é a Batista Vale das Bênçãos, mas é uma igreja, a igreja de Deus, que não é essa igreja. Está por aí no mundo, está aí por Lavras, está aí no Brasil, está aí no mundo, na humanidade. Pessoas que aceitaram Jesus e que talvez pensam diferente de você. E somente por pensar diferente de você, você acha ter o direito de não amar. E a gente diz que você e eu não temos esse direito. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nessa noite, para que nós possamos dizer, Senhor, me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Quem eu tenho que amar? Os meus irmãos. Quem que eu tenho que amar? Me ajuda aí. Os pobres, selar e com fome. Não é partilhar a sua comida com o faminto. Não é abrigar o pobre desamparado. Não é vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Esses dias falando do jejum. E eles diziam, olha, o jejum não é somente se abster de pão, de água, de comida. O jejum que agrada a Deus é você ajudar as pessoas. O jejum que agrada a Deus é você não ser egoísta. O jejum que agrada a Deus é você não pensar somente a ser abençoado, a se dar bem, a prosperar. Isso é bom. Deus deseja que você seja uma pessoa bem-sucedida, mas nunca se esqueça do necessitado. Que ser uma igreja que faz a diferença é andar em amor. Tenha sempre o olho para aquele que está pior do que você. Falamos muitas vezes que nós somos influenciados pelo meio no qual nós vivemos. E nós temos jargões que muitas vezes nós falamos sem nem saber o que nós estamos falando. Como quando, por exemplo, nós falamos, eu sou pobre, a minha família é pobre. E na verdade,
Se você tem uma conta bancária, mesmo tendo um só real nessa conta, você faz parte de uma pequena porcentagem mais rica do mundo. Se você tem R$1 na sua conta, você faz parte, não lembro se do 10% ou do 20% mais ricos do mundo. Eu falo que eu sou pobre, mas eu comi hoje pela manhã, eu comi hoje pelo almoço, eu comi hoje no café da tarde. Eu falo que eu sou pobre, mas eu tenho um teto sobre a minha casa, seja alugado, seja próprio. Eu falo que eu sou pobre, mas eu tenho uma roupa para vestir. Eu falo que eu sou pobre, mas talvez eu tenha uma bicicleta, talvez eu tenha uma moto, talvez eu tenha um carro, ou 2 carros, ou 2 motos, ou 3 bikes. Eu falo que sou pobre, mas eu tenho um celular. Eu falo que eu sou pobre, mas eu tenho comida todos os dias na minha casa. Eu falo que sou pobre, mas eu hoje vou voltar para a minha casa, eu tenho uma cama onde deitar. Mas o jargão do mundo, do diabo, entrou tanto no meu coração, que ele quer me humilhar a uma posição que eu não sou. Eu sou filho de Deus, e Deus cuida de mim em todo momento. Eu sou filho de Deus, e a bênção de Deus está sobre a minha vida. Agora, se a bênção de Deus está sobre a minha vida, como eu faço a ser pobre? Pode até faltar alguma coisa na minha vida algumas vezes que eu queria, mas Deus provê para mim todos os santos dias. Por isso eu quero te dizer, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Deus me deu até este momento. Abra os meus olhos para que eu possa amar quem é necessitado de verdade. Pessoas que não têm de verdade, de que comer, de que vestir, de que se alimentar, onde dormir, onde viver. Deus abre os meus olhos. Deus nos chama a amar e ajudar quem? Órfãos e mulheres em suas necessidades. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura, imaculada e esta, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas em sua dificuldade e manter-se incontaminado pelo mundo. O amor que Deus deseja que nós tenhamos na nossa vida é o amor que se manifesta através de gestos e não de palavras. E o amor que se manifesta através de abraços, de visitas, de doações. Deus nos chama a amar os aflitos e os doentes ao nosso redor. Falando aos pastores, Deus fala em Ezequiel, falando ao povo de Deus: olha, vocês não tratam as fracas para das ovelhas, vocês não curam as doentes, vocês não fazem curativo nas machucadas, vocês não vão buscar a que se desviam, nem procuram aquelas que se perdem. Vocês vivem no mais puro egoísmo. Em outras palavras, vocês precisam entender que tem gente doente. Tem gente doente em todo quanto é lugar. E o papel da igreja, repito, não é julgar. O papel da igreja é amar. O papel da igreja é abraçar. O papel da igreja é ser luz do mundo. O teu papel, meu irmão, minha irmã, é ser sal desta terra. Cumpre o teu propósito. Desenvolva um coração solidário. Um coração que diz: Senhor, usa a minha vida para alcançar vidas machucadas. Que eu não me junte com aqueles que fazem fofoca, que aqueles que falam somente, mas que eu seja um agente de bênção para o mundo ferido, para uma igreja ferida. Nesse tempo, nós vemos muito isso de guerra, né? Migrantes, pessoas saindo das casas deles, fugindo da guerra. Olha aqui, a Bíblia diz: olha, ama esses estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Aqui mesmo no Brasil tem muitos lugares onde existem refugiados de guerra, pessoas que passaram por problemas terríveis que nós nem imaginamos. Diga: Senhor, me dá a oportunidade de ser bênção de qualquer maneira. Senhor, me dá a oportunidade de abrir os meus olhos para que eu seja abençoado. E a Bíblia diz: olha, quando Jesus disse, né? Olha, vocês me abençoaram quando eu era estrangeiro.
Quando eu tinha fome, vocês me deram comida. E o povo disse, olha, quando nós fizemos isso? E Jesus fala, olha, quando nós vivimos como estrangeiros, te acolhemos, olha, esse lado de roupa te vestimos. E Jesus falou, olha, eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e me deram de comer, de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Igreja, ame. Ande em amor. É isso que Deus deseja de nós. Tem multidões sem pastoreio. Multidões perdidas. Quando Jesus olhava para as multidões perdidas, não dizia, olha, aquela lá é muito pecadora. Olha, aquela lá é uma prostituta, anda com todo mundo. Olha, aquele lá é um ladrão, já roubou várias gente. Olha, aquele lá é um safado, só sabe trabalhar em vantagem própria. Não, Jesus tinha compaixão. Tanto da prostituta, tanto do ladrão, tanto do bêbado, tanto do drogado, tanto do necessitado. Olha, ao ver as multidões, Jesus teve multidão, porque elas estavam perdidas como ovelha sem pastor. E a tua vida, igreja, que Deus quer usar para fazer a diferença. O próximo, nas suas necessidades reais. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele. Existem homens feridos na beira da estrada e precisam da igreja para acudi-los, para cuidar deles, para tratar deles as feridas, as dores. Existem vários tipos de necessidade que você pode socorrer. Aqui só tem 4, mas tem várias. Aqui tem espiritual, financeira, emocional, social. Finalizando, tem gente que precisa de você. Quem que eu vou amar? Olha aqui quantas pessoas você pode amar. Olha só quantas pessoas você pode derramar o amor de Deus na vida deles. E aí a pergunta é, por que eu devo ser solidário? Por que eu devo amar? Porque é um mandamento de Deus, não é uma opção. Olha aqui que a Bíblia diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam, não é se dê. Vão e aprendam o que significa isso. Misericórdia eu quero. Deus quer que você tenha misericórdia, um coração cheio de amor. Entende nessa noite, igreja, que amar não é uma opção? Entende nessa noite que amar não é vamos criar um ministério na igreja de amor? Não. Amar é a essência da igreja. Amar é a essência do cristão. Amém? A realidade exige isso. Olha o que diz a Bíblia: sempre que puder, ajude os necessitados. Outra versão, outra parte da Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só, pecado não é roubar, pecado não é matar, pecado não é adulterar, é também. Mas deixar de fazer o bem, quando eu posso fazer, é pecado também. Porque eu tenho que amar, porque eu desejo ser igual a Jesus. Lembra o que nós falamos no começo? Sejam imitadores de Deus, amem em amor, como Jesus fez, que se entregou para nós. E foram até Jesus, grande multidão, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E eles eram colocados a seus pés. E ele curou quantos? Todos. Jesus não olhava, deixa eu ver, esse coxo aí, como que está a vida dele? Por que ele está coxo? Será porque ele foi roubar e alguém atirou nele? Será porque esse cara aqui porque está machucado? Será que ele foi fazer coisa errada e alguém bateu nele? Não, Jesus via o povo ferido e tinha compaixão e amava. Não é meu papel julgar, o meu papel é amar. A nossa fé. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu sou cristão, se eu não faço também as coisas que um cristão deve fazer. A fé sem obras é morta.
Mas quais são os impedimentos? O que é que me leva a não amar? Os nossos próprios medos e preconceitos. Principalmente, nessa noite que eu diria a vocês, os preconceitos. Porque eu defino na minha mente quem que é merecedor de amor. Eu defino na minha mente, não, fulano merece porque coitado dele, está se esforçando. Coitado dele, está tentando. Ah não, mas ele não está conseguindo, ele não tem sorte. Não. A Bíblia diz que Jesus veio para quem? Para os doentes. O doente muitas vezes não quer ser doente. A doença vem sobre a vida dele. E o mundo está assim, eu preciso amar. Mas muitas vezes o meu preconceito, o meu medo não me deixa amar. Olha aqui, eu tenho medo de contaminação. Ah, se eu ando com ele, eu me sujo também. Eu tenho que ser luz. Quando a luz vai na escuridão, o que acontece? Que a escuridão não existe mais. Quando você limpa uma casa, a sujeira sai. Não é a sujeira que limpa a limpeza. É o contrário. Muitas vezes temos receio do que os outros podem pensar. Mas se eu ajudar fulano, os outros vão achar que eu sou bobo. Porque fulano pisou na minha cabeça. Ele pisou na minha família. Agora eu estou ajudando. Os outros vão achar que eu sou bobo. Mas não deixa te influenciar pelo que os outros pensam. Deixa ser influenciado por aquilo que Deus pensa. E Deus se agrada de uma igreja que ama. Eu tenho receio que o problema seja grande demais. Ah, eu não ajudo porque eu não vou dar conta. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é você que vai resolver o problema do mundo. Você é instrumento nas mãos de Deus. O misturi não tem capacidade de fazer uma cirurgia, por quanto simples ela possa ser. Ah, essa cirurgia aqui, o bisturi vai tomar conta sozinho, porque só de noite. Aquela lá é um câncer, aí pede um médico, o bisturi não dá conta, não. Tanto adenoide quanto um câncer mais agressivo que possa existir, é necessário que o médico pegue o instrumento chamado bisturi e o manuseie. Você é um bisturi nas mãos do Senhor. Não é para aquilo que você sabe fazer, não é para as tuas capacidades. Você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E Ele vai fazer grandes coisas através de uma vida pequena. Eles reconhecerão a minha força nas fraquezas de vocês. Porque diz o Senhor que a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. Ter medo de ficar perto de pessoas doentes. É lá que Deus nos chama. É lá que Deus te chama, igreja, a brilhar na escuridão. Hoje tem a moda da igreja, não é verdade? Qual igreja está bombando? Deixa eu para lá. Qual igreja está na moda? Deixa eu para lá, porque lá é bonito. Ah, lá tem o louvor lindo. Ah, lá tem tudo organizadinho. Lá a luz brilha. O que eu vou precisar? Para que eu vou numa igreja que está brilhando? Para que eu vou numa igreja que está tudo bem lá? Uma igreja maravilhosa. Qual é a minha função? Eu tenho que dizer: Senhor, me ajuda. Às vezes você fala: ah, eu não vou ser reconhecido. Deus olha a tua vida. Ele vai te recompensar conforme as tuas obras. E finalizando, qual é? Mas pastor, eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade para praticar a solidariedade. Ninguém me dá oportunidade para eu praticar o bem. Olha o que a Bíblia diz. Quando Jesus saiu do barco, e o quê? E viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Qual foi o canal para Jesus curar os doentes? Ele ninguém autorizou, ninguém disse você pode, ninguém disse você deve, ele não precisou de permissão de ninguém,
Se você olhar a necessidade, você está autorizado a abençoar. Se você vê pessoas que estão na dificuldade, quantas pessoas no dia a dia você vê que passam por problemas, que passam por dificuldades, que passam por crise, que passam por apertos? Seja imitador de Jesus nessa noite. Senhor, o que eu vou fazer? Pastor, o que eu vou fazer? Primeira coisa, oferece reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Primeira coisa que você pode fazer, pega essas pessoas e leva perto de Deus. Pega essas pessoas e leva para elas o amor de Deus. Leva para elas o poder de Deus. Leva para elas a misericórdia de Deus. Seja um canal no qual a glória de Deus flui através da tua vida. Segundo, oferecendo uma ajuda prática. Falar de Jesus é bom demais, mas talvez precisa de algo a mais. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ajuda praticamente as pessoas que estão precisando da tua ajuda, igreja. E a coisa mais importante, a igreja é chamada a oferecer esperança. Acho que a melhor mensagem da igreja deve ser esperança. Nunca é impossível. Lembre sempre disso no teu coração. Nada é impossível para aquele que crê. Nós falamos, pastor, é difícil. Não é impossível. Nós falamos, pastor, está pesado. Não é impossível. Nós falamos, pastor, acabou. Nada acabou até Deus dizer que acabou. Ele disse um dia, olha, eu estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos. E se Deus é com você, você é vencedor. Se Deus é com você, você vai ter solução. Se Deus é com você, ninguém será contra você. Igreja, a tua mensagem tem que ser de esperança. Não tem solução, tem. Cristo é a solução. Ele será para sempre. Ele não é só era. Ele era, é verdade, mas Ele ainda é, Ele ainda será. Glória ao nome do Senhor. Deixa o legado nessa terra. Se seu irmão pecar contra você, vá só com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Que você possa ganhar as vidas e não perdê-la. Mas nós, quando as pessoas erram, nós as colocamos na vitrine. Deixa o legado de amor, ganhando vidas, ganhando almas. Finalizando com esse versículo. Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Deus precisa de trabalhadores, porque eles são poucos. Aqui, essa noite ele pode achar alguns, não pode? Essa noite você pode dizer, Senhor, aqui, o Senhor achou um a mais, Senhor. Onde não tinha, agora tem. Onde não tinha esperança, agora tem. Porque eu vou levar esperança. Onde não tinha solução, agora tem. Porque eu vou levar a solução. Eu vou andar em amor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
Aleluia. 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 Espírito Santo, só o Senhor é capaz de selar esta palavra na nossa vida. Só o Senhor é capaz de nos ajudar a vencer as nossas desculpas, as nossas limitações e andar em amor. E fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Nos ajuda, Espírito Santo, a nessa noite não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas ser pessoas que a colocam em prática. Fica de pé, igreja. Durante esse louvor, faça a tua oração com Deus. Tome o teu compromisso com Deus, para que ao sair desse lugar, você possa ser um pouquinho mais parecido com Ele, e você possa andar em amor. Ao final dessa música, o pastor Renato irá orar para nós, para abençoar as nossas vidas. Mas antes disso, louva o Senhor com todo o teu coração. Aleluia.